Eu tenho uma notícia muito boa não para vocês hoje, nem para você que está do outro lado da tela. Hoje nós estamos encerrando a nossa jornada de meditações no texto de Mateus capítulo 7, da nossa série Construindo sobre a Rocha. Hoje está fazendo o 10º domingo. Eu lembro que quando eu comecei a falar da série, lá eles disse, não, agora acabou, quando eu ia no 4º tempo, não tem mais nada para falar aqui, né? Eu sei que nessa jornada a gente chegou ao 10º domingo. Eu tentei contemplar, né, alguns pontos principais das palavras de Jesus em Mateus capítulo 7. Desculpem, das palavras de Jesus de Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. E com certeza tinha outros pontos que poderiam ser debatidos, ficaram pelo caminho. Mas como eu já tinha feito uma outra série, por exemplo, a oração do Pai Nosso, então nós resolvemos deixar e frisamos outros pontos. A questão da ansiedade, não andeis ansiosos, a gente já tinha abordado um tema sobre isso. E então a gente também deixou apenas dentro daquele contexto do tema das riquezas, pois as riquezas que muitas vezes geram ansiedade. E hoje, como é de prática, nós vamos fazer a nossa leitura do verso-chave, do texto-chave, novamente. Vocês vão ir para Mateus, capítulo 7, verso 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Irmãos, apesar de ser uma série e eu trazer sempre um tema novo, eu poderia dizer que isso aqui é uma pregação só, com vários tópicos. Porque Jesus ele fez um único sermão aqui, né? Um sermão com vários tópicos. Mas eu pensei aqui, que esse sermão, apesar de ter vários tópicos, cada semana trazendo um tópico novo, mas é como se fosse também um novo sermão. É como se eu estivesse iniciando cada pregação do início, até com respeito àquelas pessoas que vêm a primeira vez à igreja, até com respeito àquelas pessoas que estão assistindo na internet pela primeira vez, que vai se deparar com essa mensagem pela primeira vez. Então, eu tento fazer com que as pessoas tenham aquela introdução que todos os domingos eu faço. Então, para alguém que veio todos os domingos, pode achar estranho. Todo domingo ele fala a mesma coisa. Mas é porque é como se eu estivesse falando um novo sermão. Mais do mesmo. Mas para quem nunca assistiu, possa também acompanhar o raciocínio. Então, qual é a ideia aqui? Do capítulo 7, versos 24 até o 27. É o seguinte. Jesus diz assim, que quem ouve estas minhas palavras, edifica sua casa sobre a rocha. Que palavras são essas que Jesus está se referindo? Já fiz essa pergunta várias vezes, né? Todos os domingos eu faço novamente essa pergunta. Eu repito, eu recorro novamente a essa pergunta. Que palavras são essas? As palavras que ele proferira anteriormente. Ou seja, isso aqui, esse pronome estas, é um pronome anafórico, o que é um anafral que retoma algo que foi dito antes. E ele está, portanto, se referindo as palavras dele, do sermão que ele acabou de proferir. Aqui é a conclusão do sermão. Então Jesus diz o quê? Que aqueles que ouvem essas minhas palavras, as colocam em prática, essas pessoas aí então será semelhante a um prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Edificar a casa sobre a rocha também é o quê? É ouvir e praticar as palavras de Jesus. Mas quem não ouve essas palavras, quem não as pratica, é semelhante ao insensato que constrói a casa sobre a areia. E em vários aspectos nós vimos o que é construir uma casa sobre a areia em relação a outros temas. Por exemplo, como riqueza, jejum, justiça, casamento, casamento e adultério,
homicídio, vários outros temas, certo? Mas hoje, eu queria voltar com vocês ao capítulo 7, verso 13 e 14. O capítulo 7, anteriormente essas palavras, ainda está dentro do bloco das palavras que Jesus se refere a estas minhas palavras, né? Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. O tema de hoje é caminhos. Vamos falar de caminhos. Há algo muito recorrente na literatura bíblica. A literatura bíblica, ela tem alguns ensinamentos, alguns livros, principalmente, por exemplo, Salmos, principalmente os livros poéticos, Provérbios, Eclesiastes. Nós estamos estudando, por exemplo, o livro de Eclesiastes atualmente, e nós vimos que alguns temas se repetem, algumas falas do pregador lá de Eclesiastes se repetem. Ela está no capítulo 1, mas se repete no 2 e vai continuar se repetindo no 3 e no 4. A gente chama isso de paralelismo. Isso é uma linguagem matemática, né? Existem as linhas paralelas, né? Que é as linhas iguais, paralelamente. As convergentes são assim, né? Sendo jovens aqui que estudam. E as paralelas, elas repetem. Existe em língua portuguesa o que nós chamamos de paralelismo sintático, que é quando eu digo a mesma coisa com palavras diferentes. Eu posso dizer, Deus é bom. Então eu posso dizer, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom, ou Deus é bom. Isso é um paralelismo. É uma forma de dizer a mesma coisa. Eu estou introduzindo assim, para que a gente possa entender a questão do tema dos caminhos. Quando ele vai falar dos dois fundamentos, lá no capítulo 7, verso 24 ao 27, a gente, de certa forma, também lembra quando ele fala dos dois caminhos, das duas estradas. Nesse caso, o capítulo 7, versos 24 ao 27, é um paralelismo das palavras de Jesus, que ele tinha dito antes, que ele dissera antes. Estas minhas palavras, que palavras? Essas que nós nos deparamos hoje, novamente. Os dois caminhos. Tem muita gente que acha que o Deus do Velho Testamento, e até mesmo aqueles que falam em salvação pela graça, diz que no Velho Testamento as pessoas se salvavam por obras. Era mais difícil se salvar. E quando chega ao Novo Testamento, as pessoas passam a se salvar pela graça. Isso é uma aberração teológica. Não vai ter dois grupos de pessoas. Valquece ser do Velho Testamento e eu ser do Novo, e Valquece olhar para mim lá no céu e dizer, olha, tu se salvou pela graça de Jesus, tu não tinha nenhuma condição de se salvar. Agora eu me salvei pelos meus próprios esforços, pelas minhas próprias obras. Não será assim. Todos somos salvos pela graça. E é pela fé, a fé de Abraão. Diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. A justiça de Abraão não estava em suas obras. A justiça de Abraão estava na fé. E então, irmãos, essa teologia ela cai por terra. Todos nós somos salvos pela graça. Porque tem os defensores das dispensações. Dispensação da lei, dispensação da graça, da fé. Não. Pensar dessa maneira é raciocinar de forma teologicamente incoerente com o plano da salvação de Deus, que concede a sua graça a todo pecador. Então todos somos salvos pela graça. E há aquela ideia de que o Velho Testamento existia mais do Filho de Deus, e que Jesus é bem bonzinho e ela devia, olha, peraí. Olha, é mais difícil. Deus colocou muito jugo sobre vocês, agora eu vou agora aliviar para vocês a barra. Aí Jesus chega aqui no Sermão da Montanha e mostra
E não é nada disso. Pelo contrário, ouviste o que disse os antigos: não adulterarás. Porém eu vos digo, se alguém pensar, olhar para uma mulher ou para outra pessoa com um olhar impuro, nisso você já está adulterando. Então não aliviou barra coisa nenhuma. Pelo contrário, a coisa se tornou-se mais séria. A palavra de Jesus é muito mais séria do que eu pensava, porque antes eu achava que era só um mandamento e uma lei. E apenas me baseava na letra da lei para cumprir o mandamento. Mas o mandamento tem um sentido. E Jesus explica esse sentido. A mesma sorte, com outros temas. Se alguém, por exemplo, achava como diziam os antigos, que matar seria para tirar a vida de outra pessoa, com a arma, agora ele diz: não, se você chamar o outro de desgraçado, de louco, de humilhar a outra pessoa, você também é um assassino. Então como é que eu posso dizer que a palavra de Deus ficou mais fácil? Não, agora Jesus diz o quê? A coisa é muito mais séria do que vocês pensavam. Vocês jejuavam, vocês oravam e achavam que isso já era suficiente, mas se essa prática não for movida por uma verdadeira prática de adoração a Deus, de um relacionamento com Deus verdadeiro, isso não adianta de nada. E confirma-se aqui, quando Jesus diz o quê? Estreito é o caminho, estreita é a porta. Ele não está dizendo: não, eu enlargueci a porta, eu enlargueci o caminho. Não! Jesus estava falando para um povo que conhecia muito bem essa noção de caminho, da porta. Era um caminho que eles se dirigiam até a porta, a entrada dos muros de Jerusalém. E quando Jesus faz referência a essa porta e o caminho por onde eles passavam, eles entenderam muito bem, porque eles ali estavam falando de um caminho estreito, cheio de trepidações talvez, e que fosse fechado por algumas plantas, árvores, ramos, que muitas vezes ele talvez tivesse que cortar. Então Jesus está dizendo o quê? Olha, é apertado, é estreito, porque é muito fácil você decidir não adulterar, não matar, apenas obedecendo o mandamento, mas sua mente está cativa a Deus, ao ponto de que eu não deseje o mal de ninguém, que eu não humilhe ninguém, que no meu coração não tenha nada impuro. Claro que, como a gente viu, isso não vai ser por nós mesmos, é Deus que vai colocar a sua graça em nós, e essa graça vai nos impulsionar quando formos árvores boas, nos tornarmos laranjeiras de Deus, como a gente viu, né, na semana passada. Então sim, nós seremos impulsionados a fazer o que Deus deseja, porque somos nascidos de Deus. Mas aí, entendo que o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, vou até aqui mostrar para vocês como Cristo divide o seu sermão da montanha. Ele divide em 5 blocos de discursos, certo? O primeiro discurso é o da bem-aventurança, porque ele mostra como a pessoa deve viver como cidadão do reino de Deus. O tema de Mateus é o reino de Deus, o tema do sermão da montanha é o reino de Deus. Aqui mostra como a gente deve viver como cidadão do reino de Deus. Então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, é assim que o cidadão do reino de Deus deve viver. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os mansos e humildes de coração, é assim que o Filho de Deus deve viver. E agora, chega no bloco 2 do discurso, ele fala da missão do Filho de Deus. Qual é a missão, qual é o papel do Filho de Deus diante desse reino que está vindo, desse reino que chegou para eles. E aqui, esse bloco, esses textos que a gente leu hoje, já é o terceiro discurso de Jesus. O quinto é a parábola dos 2 fundamentos, né? É quando Jesus aqui fala exatamente dos 2 caminhos, do caminho estreito e do caminho largo, da porta estreita e da porta larga.
E isso combina muito bem, ou é um paralelismo com o que Jesus vai então dizer ao final do capítulo 7. O que segue pelo caminho estreito, o que segue pela porta estreita, é o que constrói a casa sobre a rocha. Olha só. Quem ouve estas minhas palavras. Quem acabou de ouvir que são dois caminhos, um estreito e um largo. Quem acabou de ouvir que são duas portas, uma estreita e outra larga, vai entender o que são os dois fundamentos. Ou seja, se você seguir pelo caminho estreito, pela porta estreita, você está construindo sobre a rocha. Estas são as minhas palavras. Se você seguir pelo caminho largo, pela porta larga, você está construindo sobre a areia. Olha a conclusão do sermão de Jesus. A mesma ideia se repetindo ao final do sermão, algo que eu já tinha dito antes. Estas minhas palavras. Então, está disposto a praticar misericórdia, a ser manso e humilde de coração, a não julgar, porque foi um dos temas que nós tocamos ainda nessa série. Se nós fizermos isso, pode ter certeza que nós estamos construindo sobre a rocha. Se nós seguirmos pelo caminho estreito, porque é quase que impossível, olhando pelos olhos humanos, passar um dia sem julgar alguém, passar o dia sem talvez maldar algo no seu coração, se humilhar uma pessoa, às vezes é numa conversa com o filho, às vezes é numa briga com a esposa, com o esposo, ou com a mãe ou com o filho, que a gente diz algo que depois se arrepende. Não era para ter dito isso com minha mãe, nem era para ter dito isso com o meu filho, com minha filha, com minha esposa, com meu esposo. É quase que impossível. E a gente mata todos os dias, porque a gente humilha, a gente adultera todos os dias, a gente julga todos os dias. E aí entra a questão: a graça de Deus. Eu sou pecador, sou miserável. A gente já vem discutir isso nos últimos dias. Mas esse é o caminho estreito de Jesus. É muito fácil defender o caminho de moralidade e muito difícil muitas vezes defender aquilo que para nós é mensagem do cristianismo, é tão simples, mas que torna-se tão difícil no nosso dia a dia, no nosso convívio, na nossa prática cristã, nos nossos relacionamentos diários, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho. Então, apertado é o caminho, estreito é o caminho e a porta. Então, quem acha, diz assim: olha, o Pai é no tempo da lei, agora eu estou no tempo da graça. Jesus diz: olha, o tempo da graça exige de nós muito mais do que o tempo dos antigos. Os antigos talvez exigiam cumprir a lei, o mandamento, mas eu quero que vocês entendam o sentido e vivam o real sentido dessa lei e cumpra a lei não na questão de moralidade, mas na questão de integridade, do sentido que o mandamento é de verdade. Não matar, não furtar, não adulterar, guardar o sábado, por exemplo. Então eu quero mais, a graça te proporciona isso. Você não vai fazer isso sem graça nenhuma, claro. É a graça de Deus em direção a mim que vai permitir com que eu expanda em direção ao próximo. Eu não vou humilhar, eu não vou ofender, eu vou desenvolver bons pensamentos. Mas isso é muito mais difícil. Isso é um caminho muito mais estreito. E agora, para a gente fechar, eu quero dizer o seguinte: existe uma chave hermenêutica para entender porque é mais difícil. Porque esse caminho passa por Jesus. Jesus diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é sem Jesus. Você não vai deixar de julgar sem Jesus. Só com Jesus. Ele que vai produzir os frutos bons. Você pode até continuar sendo egoísta, mas se Jesus vai fazer parte da sua vida, Ele vai transformar seu coração de maneira tal, em direção a você com sua graça, que você vai passar a amar mais as pessoas, a ser mais altruísta, a ser mais empático, ter mais empatia com as pessoas.
Então, o caminho estreito passa por Jesus. Existem muitas religiões. O caminho sem Jesus é qualquer caminho. Como diz, todos os caminhos levam a Roma. Mas só Jesus leva ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Amém? Ele é o caminho estreito. Eu tenho que estreitar todas as minhas perspectivas, todas as minhas vontades, todos os meus desejos e colocar em Jesus. Passa pela cruz. Jesus está lá crucificado em braços abertos, abrindo o portão para nós. Ele é a porta também. Ele diz o quê? Lá em João capítulo 10: eu sou a porta, entra por mim. E aí, somente por Jesus que nós podemos entrar, adentrar num verdadeiro cristianismo, um cristianismo que tem, de certa forma, sentido. Porque nós não estaremos fazendo nada do que foi dito, talvez, pelos antigos, do que ensinaram aqueles antepassados, do que ensinou o Velho Testamento, que a gente não nega, apenas está dizendo que tudo deve ser ressignificado em Jesus, porque ele traz revelação plena, como ele mesmo diz, havendo Deus falado muitas vezes pelos profetas, pelos antepassados, nos falou nos últimos tempos pelo Filho, o qual nós temos plena revelação. Então tudo tem que ser ressignificado em Jesus. Ele é o caminho. Ninguém vê o Pai senão por Ele. É estreito. Seria Jesus, não é fácil, porque você tem que negar as próprias vontades. Você tem que tirar do seu leque de opções vários outros caminhos para dizer: eu quero Jesus na minha vida. Você pode ter várias outras portas. Talvez lá em Jerusalém tivesse muitas portas, mas quando Jesus se referiu à porta ali, e a porta era estreita, ele se referiu a uma única porta, que era mais estreita. Eu acredito que era onde entravam os pastores quando vinham. Então Jesus pode ter muitas portas, mas estou se referindo a mim. Eu sou a única porta. Você pode ter muitas portas para entrar, mas a verdadeira porta sou eu. Então, se a gente construir a vida sobre essas palavras de Jesus, entender que é o nosso único caminho, a nossa única verdade, o nosso portão, pode ter certeza, irmãos, que você não vai estar aqui só domingo não, viu? Você vai estar aqui nos próximos sábados, nos próximos eventos. Você vai ser uma pessoa alegre e feliz, porque Jesus é sua motivação. Se você seguir por esse caminho estreito que é Jesus, e somente por Ele, seguindo essas orientações de Jesus: quem vem a mim não será do bando nenhum lançado fora. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, vos darei sentido à vida. Então quem vê Jesus a essa porta, e vive em Jesus, e por Jesus, fazendo o caminho de Jesus, com Jesus, tenha certeza que ele vai ter motivação para seguir sua jornada de fé. O seu fundamento de fé é Jesus Cristo, o verdadeiro caminho, a verdadeira porta. Amém? Amém? Porém, qualquer caminho longe de Jesus, sem Jesus, por mais, até mesmo o caminho da igreja, que você faz dentro da própria igreja, talvez alguns se detenham em estudar muito teologia, os livros, mas só teologia, sem Jesus. Outros vão se aventurar, se aprofundar nas doutrinas da igreja, sem Jesus. Esse aí vai desistir. Eu conheço muitos que se aprofundaram demais em doutrinas, se aprofundaram muitas vezes nos seus profetas, e quando algo aconteceu, eles desistiram da fé, e hoje se declaram até mesmo agnósticos ou ateus, porque estavam construindo sua fé, sua carreira de fé em areia. Então, tudo que você faz e constrói fora de Jesus, até mesmo a sua religião, até mesmo a sua justiça, que era assim que faziam os fariseus. Jesus, lembre-se que o público inicial que Jesus está contando aqui, entre eles estavam os fariseus, e Jesus sabia que os fariseus estavam fazendo um caminho de justiça própria, um caminho longe de Jesus, e a nossa justiça é como trapos de imundícia. Então, na hora que eles faziam esse caminho longe de Jesus,
Eles estavam construindo sobre a areia. Jesus está dizendo: olha, vocês constroem sobre a areia, sobre o ensinamento dos antigos, vocês vivem apegados aos mandamentos, aos ensinos, e vocês não conseguem reconhecer que eu sou o verdadeiro caminho. Então qualquer caminho longe de Jesus, há caminhos que ao homem parecem retos aos meus próprios olhos, a minha própria justiça, mas lá em Provérbios diz: mas ao final, ao cabo, ao fim, são caminhos de morte. Qualquer caminho que é o caminho do homem, longe de Jesus, ou o caminho que o próprio homem constrói para si, que ele faz para si, a trilha que ele constrói para si, é um caminho de desgosto, de decepção, é construir sobre a areia, é viver uma vida baseada numa fé que não tem fundamento algum, e que quando vierem as tempestades, como diz o texto bíblico, quando vierem as pressões da vida, quando vierem, no caso de pessoas que estudam muito teologia ou outros assuntos, quando vierem outras questões mais complexas, de difícil entendimento, muitas vezes sua fé vai vacilar, porque você está construindo sobre a areia. E hoje fica a decisão no encerramento dessa série: qual a vida de fé que você vai construir? Sobre a areia ou sobre a rocha? Sobre o caminho de Jesus, sobre Jesus, com Jesus, o único caminho, verdade e a vida, ou sobre o seu próprio caminho? Porque se for o seu próprio caminho, podemos entender que ao final a morte é construir sobre a areia. Mas se for sobre Jesus, nós apontaremos, embarcaremos na eternidade com Deus. Porque esse é o verdadeiro caminho. O caminho de Jesus. O caminho estreito. O caminho verdadeiro. O caminho que constrói sobre a rocha. Amém.